Olá, salve salve torcedor brasileiro. Rapaziada, esta noite tivemos aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E a nossa produção aí, a gente separou comentários aí, reações de alguns torcedores aí do Corinthians, mano. Os caras tão pistola com esse empate em 0-0, hein? Corinthians e Vasco, primeiro jogo da final da Copa do Brasil e o Timão não fez gol. O Timão não marcou gol e a torcida tá pistola, mano. Fica ligado aí, a gente separou pra vocês alguns torcedores do Corinthians que perderam a linha com esse empate aí. Veja aí. Que postura foi essa que o Corinthians entrou em campo hoje para uma decisão de campeonato? De verdade, rapaziada. O Corinthians ele perdeu a Copa do Brasil de 2018 e ele não teve essa postura nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. O Corinthians perdeu a final pro Flamengo em 2022, né, rapaziada? E não teve a postura que teve hoje, nem no jogo de ida e nem no jogo de volta. É inadmissível a postura que esses jogadores entraram em campo hoje. Eles, não é que eu tô falando que o time jogou mal, que... Cara, jogar mal faz parte. Mas a má vontade que esses caras estiveram dentro de campo hoje, errando passe de meio metro, sem vontade, sem qualidade na hora de estar saindo com a bola, dando a bola pro adversário toda hora, errando passes ridículos, fundamento básico do futebol. O que aconteceu com o Corinthians hoje, mano? O Corinthians fez uma partida no domingo, não foi mil maravilhas, igual eu falei pra vocês na classificação contra o Cruzeiro. O primeiro tempo foi muito fraco, até o segundo gol do Cruzeiro tava uma partida muito fraca do Corinthians, mas depois entrou no jogo, começou a jogar, agrediu o adversário, merecia um empate, merecia ter saído com a classificação durante o jogo. E hoje o que aconteceu, gente? Não é que o Vasco neutralizou o Corinthians. O Vasco marcou bem o Corinthians. O Vasco ele fechou bem as principais jogadas do Corinthians. Mas o Corinthians não se ajudava. O Corinthians não acertava passe. Qual que é o fundamento básico do futebol, mano? Acertar passe. E eles não fizeram nada disso. Hoje deu tudo errado. Cara, eu tô muito preocupado. Não tem nada perdido, tá, rapaziada? Não tem nada perdido. Tem mais 90 minutos. Aí você tá numa final de campeonato, onde seu adversário, tipo assim, é freguês seu, né, historicamente. Aí você tem a oportunidade de ir pra cima deles, deixar eles com medo, sentir a torcida, sentir... E aí o que o Dorival faz? Coloca Martins e Ranieri. Dois caras que não sabem sair jogando. Prende o time do Corinthians, começa a fazer ligação direta onde o Corinthians não tem jogadores de velocidade. Quem que vai correr? O Memphis vai correr? Quem que vai correr? O Garro? O Breno Bidon? Não vai. Aí eu que, enfim, não recebo nada, o Dorival recebe quase 3 milhões por mês. Não vê, não observa isso na partida. Entrou com 3 volantes. 2 volantes que não sabem sair jogando. Como que essa bola chega nos atacantes? Para fazer uma triangulação? Como que essa bola sai da zaga pro ataque? Inacreditável. Os jogos que eu assisti do Corinthians de toda a minha vida. Será que os jogadores do Corinthians não entenderam que eles estão disputando uma final de Copa do Brasil? Acabou na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Vasco 0. O Vasco mandou no jogo. O Vasco teve as melhores oportunidades, conseguiu finalizar na trave. E o time do Corinthians, deplorável, nojento, apático, medroso. Chamem do jeito que vocês quiserem, porque a postura do Corinthians foi calamitosa. Para jogar dentro de casa, com o seu torcedor apoiando e também disputando uma final de campeonato. Mano, os jogadores do Corinthians não jogaram absolutamente nada. O time não conseguiu propor em nenhum momento o jogo. O time não conseguiu trocar 20 segundos de posse de bola. O time conseguiu errar a cobrança de lateral. O time não finalizou. Pra mim, o Dorival entrou com 2 volantes mais de marcação, não deu certo, demorou pra mexer, devia ter colocado o Dieguinho, devia ter colocado o Vitinho, devia ter colocado o Guinegão, mas eu não sei por que o Yuri Alberto não pode sair desse jogo.
Olha a partida nojenta que o Maicon fez. Olha a partida nojenta que o Carrilho fez. O tanto de passe errado que o Corinthians errou. O Garro não jogou nada. O Yuri não jogou nada. Pelo amor de Deus, que postura é essa? É postura de um time que quer ser campeão desse jeito? Desculpa, mas não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. Tá tudo em aberto pro Maracanã. Pode ser que seja campeão sim no jogo de volta. Não sabemos como que vai ser a postura do Corinthians, mas um fato é verdade. Uma coisa a gente precisa ter certeza. Dentro de casa, o time do Corinthians é horroroso. Esqueceram de avisar o time do Corinthians que hoje era a final da Copa do Brasil. É inacreditável o que aconteceu aqui hoje. O Corinthians até pressionou nos 20 primeiros minutos ali, fez uma pressão inicial, tentou ir buscar o gol, mas do nada os caras cansaram e desistiram do jogo. Muito toque errado, o meio de campo do Corinthians extremamente espaçado. O Vasco fez o que quis, jogava no contra-ataque, pegava o time do Corinthians totalmente aberto. O Corinthians errando passe, cara, de 1 metro. 1 metro. O Corinthians toda hora tocava pra trás. A jogada do Corinthians nesse jogo foi Bidu pro Gustavo Henrique, que foi tocava pro André Ramalho, tocava pro Mateuzinho, que voltava pro Ramalho, que voltava pro Gustavo Henrique, que voltava pro Bidu. É inacreditável, só toque pra trás. É uma final de campeonato dentro de casa. A gente vai decidir fora, contra o Vasco. Os caras querem esse título tanto quanto a gente. O futebol é 11 contra 11, quem tem mais vontade leva. O time do Corinthians não é muito superior ao time do Vasco pra jogar do jeito que jogou e achar que vai sair com a vitória. É inacreditável o que aconteceu hoje. O jogo tá aberto, dá pra buscar no Maracanã e a gente vai buscar, mano. Vamos ter fé, vamos buscar esse tetracampeonato. A gente merece. Quem não merece é aparentemente a vontade desses jogadores dentro de campo. Mas é isso, mano. Vamos buscar essa porra. Vai, Corinthians. Se começar o vídeo sem xingar alguém, né? Mas o que o Corinthians fez hoje foi uma sacanagem, um desrespeito com o seu torcedor, uma final de campeonato que em momento algum pareceu isso. O Corinthians não pressionou o Vasco, o Corinthians não teve bola, o Corinthians simplesmente não jogou. O Vasco tem seus méritos, o Diniz anulou, né? O Vasco vem pra Itaquera pra não deixar o Corinthians jogar. O Vasco não veio pra ganhar. E conseguiu, parabéns pro Vasco. Mas o Corinthians em momento algum tenta sair, né? Tenta sair desse amarro tático que o Diniz fez, né? O Dorival simplesmente aceita o nó, tanto que na coletiva ele fala, não conseguimos jogar, é difícil de explicar. Aceita o nó, volta do intervalo do mesmo jeito, mas 3 minutos depois ele percebe, puxa vida, não deu certo. Aí ele pega o Bidon, que é o único que voltou bem do segundo tempo, tabelando, o Bidon cria 2 jogadas, ele vai lá, tira o Bidon e coloca Maicon e Carrijo, que eu até queria ver um dos dois em campo ali, porque, pô, dá mais posse de bola e tal, né? Mas, pô, entraram assim de um jeito, vou fazer até um vídeo especial pro Carrijo, porque eu fiquei incrédulo, assim. E pra coroar, o outro que vai ter que ter um vídeo aqui é o Yuri Alberto, né? Dorival Júnior. É sacanagem você deixar o Yuri Alberto. Hoje, deixar o Yuri Alberto em campo matou até a arena. O clima da arena morreu quando subiu a placa e todo mundo olhou e falou, caralho, não é o Yuri Alberto que vai sair, mano. Assim, o Memphis Depay ficou puto, não jogou nada também. Mas perto do Yuri Alberto ele foi o Pelé, que deu pelo menos 3 chances de gol. O Yuri Alberto nojento no jogo. E você manter, Dorival, prejudica o time inteiro. O time inteiro não entendeu. É desrespeito com quem tá em campo, quem tá na torcida, quem tá em casa. Então o Corinthians hoje fez um jogo ridículo e vamos torcer pra lá, né? Lá no Rio de Janeiro ser diferente. A impressão que dá é que esse time só joga se for escrotizado. Esses caras só jogam se ele tiver que calar a boca de alguém. Eles estão bem, pô, ganharam, passaram, parabéns, né? Mas eles precisam de ego ferido. Precisam estar lá e falar assim, ó, ninguém acreditou na gente. Então eles vão no jogo de volta, se for preciso a gente ficar aqui xingando os caras a semana inteira. Eles chegarem lá com fedor de mijo e pensar, porra, vamos fazer alguma coisa pra calar os críticos, acho que a gente tem que fazer isso, mano. Não sei se é semana de apoio não, mano. Postura nojenta pra cacete. Corinthians 0, Vasco 0, aqui na Neoquímica Arena, um jogo em que o Corinthians não fez nada do que precisava fazer para ir para o Rio de Janeiro com uma vantagem na final da Copa do Brasil. O Corinthians não conseguiu marcar bem a saída de bola do Vasco, o Corinthians não conseguiu acelerar o jogo, o Corinthians não foi um time compacto, quem tinha a bola tinha dificuldade para encontrar um companheiro bem colocado para fazer o passe. Nada do que precisava fazer o Corinthians conseguiu fazer. Na real, nem parecia que o Corinthians estava jogando uma partida de final, parecia um jogo comum de Campeonato Brasileiro. E o Vasco, por outro lado, o Vasco não sobrou no jogo porque a partida foi equilibrada, mas o Vasco foi mais consciente no jogo. Na maior parte do jogo o Vasco conseguiu tirar a velocidade da partida, mas quando quis acelerar, o jogo acelerou também. E no final o Vasco saiu aqui de Itaquera sem sofrer o que, por exemplo, nem um pouco do
que o Cruzeiro sofreu nos últimos minutos da semifinal. E agora o Corinthians o Dorival tem muita coisa para arrumar. Acho que o Dorival até tentou algumas mexidas que faziam sentido, como colocar o Carrinho no jogo. Eu estou gravando vídeo antes de ouvir a coletiva dele, mas eu acho que, por exemplo, que o Memphis é um cara que eu não tiraria, apesar de não estar bem na partida, porque é um cara que sempre pode achar alguma coisa. Acho que quando ele coloca, tirar um coelho da cartola, né? O Memphis sempre pode fazer isso. Acho que quando ele coloca o André no lugar do Garro, o Garro não estava bem, fazia até sentido, mas nada surtiu efeito. Agora o Dorival vai ter que dar um jeito de colocar esse time na decisão, porque não parecia. E a torcida sentiu isso. Aquela conexão que faz o Corinthians tão forte entre a torcida e o time na Neoquímica Arena foi prejudicada, porque o time não ajudou nisso, não conseguiu manter a torcida conectada com a equipe. Agora, eu não acho que o Corinthians vai ter mais dificuldades. É claro que a final está aberta, mas eu acho que o Corinthians vai ter mais dificuldades no Rio de Janeiro do que o Vasco teve aqui.